Ao contrário do que muita gente pensa, a Quaresma não é um tempo de assombrações, almas penadas, bruxas e lobisomens. Todas essas lendas fazem parte de um folclore negativo e não tem nada a ver sobre o que realmente representa esse período religioso, de oração, reflexão e penitência para os cristãos. A história sobre o homem que vira lobo, por exemplo, é passada de geração em geração e do imaginário popular migrou para a literatura infantil. Os 40 dias que antecedem a Páscoa são contados a partir da quarta-feira de cinzas. Mas afinal, por que aparece a figura do homem que vira lobo chamado lobisomem? Então, na verdade, essa lenda é uma lenda mitológica. Ela surge há muitos anos, né? Depois, por volta do século XVI, ela aparece na Europa. É uma lenda que tem as suas modificações na história, né? Por ser lenda, né, que é uma história regional, enfim, contada de geração em geração, uma narrativa bem fictícia, a gente entende que é um tipo de história que foi criada por um povo, né? Por exemplo, na Europa é totalmente diferente a maneira como foi criado esse personagem do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente entende que um filho que nasce a partir de uma sequência de 7 mulheres se tornaria então um lobisomem. Já na Europa, alguém foi mordido por um animal e por isso se torna um lobisomem. Então a gente vê essas diferenças na história. No Brasil, o lobisomem possui elementos que o diferencia de outras lendas mundo afora. E será que a história da bala de prata realmente mata o tal bicho? Por ser um ser mitológico de outra esfera não humana, então eles realmente acreditam, né, que somente com a prata eles podem matar, ferir esse ser. É bem propriamente dito da zona rural, né, esse tipo de lenda. Então, por mais afastado da cidade, é muito comum, né, que os familiares propaguem esse tipo de discurso, né, de que viu um ser diferente. Então acontece ainda hoje, né, esse relato dentro das famílias, essa contação que passa de geração em geração de ter visto algo como lobisomem. Com o passar dos anos, né, cada pessoa conta a história de um jeito, né, então realmente ele vai crescendo de acordo com o que as pessoas vão vendo, né, vão estudando, vão imaginando, faz parte do imaginário populacional mesmo, esse tipo de crença. O Brasil é riquíssimo quando se fala em lendas. As pesquisas apontam que perde só para a mitologia grega. E pensando nesse quesito aí de riqueza, de lendas, dessas histórias, isso facilita o processo educacional, o contato com a literatura, o colocar a cabeça para imaginar uma história, como as famílias faziam antigamente. Se reuniam como a gente está aqui, ouvindo uma história. Isso facilita o processo educacional? Com certeza. Principalmente no quesito leitura, né, escrita, porque um aluno que ele tem contato com essa leitura, eles ficam mais fascinados, eles gostam de ouvir essas histórias, gostam de ter contato com elas, o imaginário deles são muito férteis, então eles acabam realmente gostando do tipo de literatura que envolve lendas, envolve histórias fictícias, né? Então realmente facilita muito no processo educacional. Sobretudo para o adolescente que coloca o terror misturado com o mistério, isso atrai muito, né? Muito, eles gostam muito do que é secreto, né? Do que não é visível aos olhos deles. Porque isso realmente floreia a imaginação, faz com que eles imaginem um pouco mais, né? Vai além do que histórias que contaram, eles conseguem vivenciar aquilo, aquele mistério, aquele medo, né? Aquela instigação de procurar realmente alguma coisa no que não é visível. Eles fazem muito.